nesse primeiro painel, a gente dividiu em 3 painéis, mas nesse primeiro painel a gente quis pensar numa coisa muito ligada à utilidade pública, muito ligada à nossa rotina, à nossa vida, mas também no fato mesmo de você conseguir atingir o cidadão, a rotina da cidade, a forma como as pessoas se locomovem, o quanto que a informação é importante nisso. E por isso a gente tem 4 exemplos, e vocês vão conhecer um pouco melhor, com representantes, né, de empresas, de autarquias, enfim, que estão diretamente ligados a isso. Então, eu queria primeiro chamar para sentar aqui ao meu lado, né, eu vou sentar depois aqui, enfim, sentar aqui ao meu lado, durante esse primeiro painel, o presidente do DETRAN, quem já agradeço o apoio ao evento, Vinícius Fará, que vai contar um pouco para a gente do que ele vem fazendo, empreendendo dentro do DETRAN. Obrigado, Vinícius, bom dia. Bom, o nosso segundo exemplo, eu vou chamar para cá, não sei se alguns de vocês já tiveram a possibilidade de conhecer, acredito que sim, o Onde Tem Tiroteio, o ATT. O nome ele diz exatamente o que é a atividades, o que eles fazem. É uma tragédia você imaginar em si que isso aconteça, mas ela é a realidade e vocês podem ter certeza, e o Denis vai contar um pouco isso aqui, do quanto isso ajuda as pessoas no dia a dia, do quanto que isso faz com que pessoas mudem suas rotinas, enfim, e acabem, sim, tendo acesso e buscando o ATT para poder direcionar suas vidas. E o Denis Colli vem para cá agora, o fundador, vai falar uma notícia deles, um post deles chegar a alcançar mais de 4 milhões de pessoas em alguns casos. Bom dia, Denis. Bom, o terceiro case eu usei agora, chegando para cá, já falei para ela enquanto a gente conversava, que é o Waze. A Flávia Rosário, que ela é head de marketing do Waze, vai conversar com a gente. E para vir para cá, não sabia onde tinha um estacionamento aqui perto, eu botei lá o Waze. Acho difícil que alguma pessoa aqui nunca tenha utilizado o Waze e o quanto que passou a fazer parte das nossas vidas, até mesmo para você programar uma ida a algum lugar. Quanto tempo você vai se deslocar, você bota em casa antes para saber e começar a programar a sua vida. A Flávia vai falar um pouco da gente, para a gente um pouco sobre o Waze. Vem para cá, Flávia, bom dia. A Flávia, apesar de ser carioca, está em São Paulo há 11 anos, então a gente, na hora que vai dar beijinho, você fala 2, né? Que senão ela já se desacostumou, você fica com a cara assim, né? E para finalizar, eu acredito que todos vocês já tenham usado alguma vez algum aplicativo de transporte. 99, Easy, Uber. Também acho difícil que ou não tenha utilizado ou não conheça alguém que tenha utilizado. Eu vou chamar para cá o cara que está querendo destruir todos eles. É o Fábio Pimentel, brincadeiras à parte, Fábio Pimentel... Bom dia. Fábio Pimentel é o presidente do Iplan Rio. Pô, Rodolfo, o que é o Iplan Rio? Realmente o Iplan Rio não é uma coisa para todo mundo conhecer. Nem foi feito para isso, é um braço da prefeitura de tecnologia que busca não só para o cidadão, nos aspectos internos da prefeitura, tentar desburocratizar e agilizar o serviço, como também alguns braços de tecnologia para o mundo, para o contato com o cidadão, como é o Táxi Rio, que ainda tem muitas mudanças a serem feitas, correções a serem tomadas, e a gente tem constantemente falado com o Fábio sobre isso, conversado com ele lá na rádio sobre isso, mas que tem atraído atenções aí, muita divulgação nesses últimos dias. O Vinícius vai ser o primeiro a falar, dos seus 10 minutos, enquanto ele vem para cá, tem um vídeo do DETRAN e depois ele vai falar um pouco do que ele vem tentando fazer dentro do DETRAN, que é também algo que faz parte do nosso dia a dia. Mesmo que não tenha carro, o DETRAN, por exemplo, emite carteira de identidade, Então, é uma coisa que está diretamente na vida do cidadão carioca fluminense. Então, o vídeo, por favor, e o Vinícius vem para cá para falar.
bom dia a todos e a todas. Eu queria aqui cumprimentando o Grupo Bandeirantes, através do Daruís Paranhos, do Tufi e do Rodolfo e Viviane. Eu cumprimento a toda a equipe Band. E cumprimentando a Flávia, eu cumprimento a todos os participantes, autoridades, pessoas que representam aqui a sociedade fluminense. Eu vou aqui tentar, em 10 minutos, fazer um grande resumo do novo Detran que todos nós estamos tentando construir e entregar num curto espaço de tempo à sociedade fluminense. Primeiro, Rodolfo, eu queria parabenizar a você e a Band pela iniciativa, dizer que para o Detran é um orgulho e um prazer muito grande participar de um evento que se preocupa com o dia a dia do cidadão, principalmente no direito de ir e vir, com segurança, com agilidade, com modernidade, e é esse o papel que nós estamos tentando e estamos avançando junto a um órgão tão importante como o Detran. Sempre importante a gente lembrar que o Detran do Rio de Janeiro é o segundo maior Detran deste país, com orçamento que beira 1,5 bilhão anuais e que tem dentro do seu quadro, entre funcionários terceirizados e extraquadro, 9.180 colaboradores. Quer dizer, é um órgão que tem um orçamento quase que do tamanho da Prefeitura de Niterói, que dá para a gente ter uma noção da importância do dia a dia de 16 milhões de pessoas, como você bem falou. Independente de trânsito, o Detran hoje é o único Detran do país que emite a carteira de identidade de todos os cidadãos. Então, tudo passa pelo Detran. O Detran, com isso, construiu grandes parcerias com a Polícia Civil, com o Ministério Público, já pela qualidade do banco de dados que o Detran tem através da identificação civil. Meu papel aqui é dizer que estamos há 9 meses e meio à frente do Detran. Assumimos o Detran no dia 22 de fevereiro, com uma missão desafiadora: transformar um órgão que lida com algo frio, com algo que envolve riscos, que envolve o dia a dia do cidadão, com ferramentas de modernidade, mas sem perder o mais importante, o calor humano, ouvir as necessidades das pessoas. Talvez esse tenha sido o que tem nos motivado muito. Todas as ferramentas são importantes, estamos antenados a isso, estamos fazendo isso, mas ferramentas tecnológicas só existem para que a gente mude a vida das pessoas, com modernidade, com tranquilidade, com segurança, com desburocratização, e esse talvez seja o meu grande desafio e aquilo que me motiva juntamente com a minha equipe. Eu não tem como eu fugir dessa lembrança. Eu fui prefeito por 8 anos da cidade de Três Rios, que se tornou a referência nacional de desburocratização. Cidade que, em 8 anos, se tornou um modelo de agilidade de entrega de serviços, que prospectou uma transformação socioeconômica que fez do município de Três Rios a cidade empreendedora do Brasil por 2 vezes seguida. E é com esse viés e com esse espírito que nós chegamos ao Detran: modernizar, desburocratizar e entregar serviço. Então, eu queria aqui dizer que vocês podem ter certeza absoluta, o Rodolfo, até pela função dele na imprensa, tem acompanhado de perto o esforço não só meu, mas de toda a equipe, de mudar essa história do Detran, um Detran que cuida, que entrega, que agiliza, que entrega produtos com lisura, com ética, com respeito ao cidadão, e é isso que a gente tem feito e, apesar do pouco tempo, conseguido entregar e até o final do ano que vem entregar muito mais serviço. Nosso foco tem sido ferramentas tecnológicas, mas sem perder a base que, para mim, é a principal: entender a necessidade do cidadão, ouvir o cidadão. E aí é inevitável que eu fale aqui em nome de toda a equipe do Detran, de um produto que nós criamos há 4 meses atrás, 5 meses atrás, que é o Detran Presente. Né, um produto que já, em 24 cidades que passou, entregou 70 mil serviços. Né? Com o quê?
ouvindo as pessoas, ouvindo o cidadão, né? O Detran sai da sua base, vai para perto das pessoas, com as suas ferramentas tecnológicas, com seu espírito público, com uma equipe comprometida, que se entrega, que se envolve. Pessoas que antes demoravam 15 dias para fazer agendamento, mais 30, 40 dias para conseguir ter um produto do Detran sendo entregue, através do Detran Presente, no mesmo dia, em 40 minutos, ele tem o serviço e o produto sendo entregue. Não deixa de ser uma ação proativa, indo para perto das pessoas. Mobilizamos mais de 150 profissionais e, vocês terem o número, os números não mentem, né? 24 cidades, 70 mil serviços entregues através do Detran Presente. E esse produto deu tão certo que a gente fomos criando categorias. O Detran Presente para o taxista, da qual a Band é uma grande parceira, o Detran Presente para o mototaxista e motofretista, o Detran Presente para os carros antigos, colecionadores, mas não é porque a gente quer dar uma denominação bonita, é porque esses segmentos também cobravam do órgão uma agilidade na entrega do serviço. Cidadão que colecionava o carro, não conseguia colocar uma placa preta, tinha dificuldade, porque todo um processo burocrático. O motofretista não conseguia ter a placa vermelha para poder circular nas vias públicas com dignidade. Quando tinha uma blitz da polícia, ele tinha que fugir da blitz como se fosse bandido, por culpa do órgão que não entregava ou não criava uma ferramenta para facilitar a vida das pessoas. E foi através dessas ações, projetos de lei na LERJ, ferramentas internas, que a gente começou a mudar a cara do Detran, um órgão que, a princípio, fechado, que burocraticamente tocava o seu dia a dia na frieza do papel, passa a ouvir o sentimento das pessoas. Então, esse é o novo Detran que a gente está construindo para vocês, cidadão. Não é fácil, estamos enfrentando uma série de questões emblemáticas, vivemos agora uma greve de 23 dias, porque o novo Detran, a nova diretoria, teve a coragem para enfrentar os problemas, né? Tirar empresas que não prestavam serviços adequadas, empresas que lesavam o órgão, que lesavam principalmente o dia a dia do cidadão. E eu te dei um exemplo que, para mim, define muito bem qual foi a atitude do novo Detran para com essas empresas e para com esse serviço. É trocar as rodas de um carro com ele andando, sem poder parar o carro. Porque se o Detran para a vida do cidadão. 16 milhões de pessoas, ou seja, toda a população do estado do Rio de Janeiro, que anda de carro ou não, depende do funcionamento do Detran. Então trocar empresas, corrigir problemas, modernizar com o carro andando, trocar as rodas sem poder parar. E foi esse o papel que nós fizemos, né? Vivemos esses 23 dias e, mais uma vez, a proatividade dos colaboradores do Detran, da diretoria, através do programa Detran Presente, foram fundamentais. Porque durante 23 dias, se não é o programa Detran Presente, o estado do Rio estava parado, porque o Detran enfrentou as empresas que, ao longo dos anos, geraram prejuízos para o cidadão e para o órgão, mas o órgão não parou. O Detran Presente se estendeu, o Detran Presente foi feito pelos funcionários e extra-quadro do Detran, como normalmente é feito pelos terceirizados, e esse talvez seja o que me dá maior orgulho de estar à frente do Detran. O novo Detran, ele reconhece os problemas, ele reconhece os seus erros, mas não foge aos desafios e enfrenta eles com coragem, determinação e foco. Esse é o papel do órgão público, né? Em todo momento a gente está com a cara para bater. Quando o erro é nosso, a gente assume os nossos erros, mas a gente não cruza os braços e enfrenta os problemas de frente. E avançando. Isso que nos motiva. Reconhecemos os erros, enfrentamos os erros, mas estamos andando para frente. E esse novo Detran, ele tem, aqui já terminando, um foco. Modernidade, ferramentas tecnológicas. E estamos aí avançando em processos de licitação. Em breve teremos um novo aplicativo do Detran, que vai permitir ao cidadão conseguir fazer agendamentos, conseguir acompanhar o seu dia a dia, inclusive com a rota do trânsito.
Tudo isso sendo recebido por smartphone, tudo isso através das ferramentas tecnológicas. Cidadão que hoje tem que entrar num 0800, ligar para o telemarketing do Detran, quando está congestionado, esperar horas e horas, ele vai poder fazer isso tudo através de ferramentas tecnológicas. Já começamos com um produto que você sabe muito bem, Rodolfo, que para nós é um orgulho muito grande, que está na sua primeira fase, e em janeiro a gente completa 100% desse novo projeto do Detran, que é o Detran Conduta, né? Onde nós unificamos a corregedoria com a ouvidoria, e nos últimos 2 meses e meio nós já punimos, prendemos e premiamos os bons servidores e os bons colaboradores. É um projeto que visa acompanhar o dia a dia do Detran no que diz respeito à conduta do seu colaborador. O Detran tem mais de 50 postos, né? Postos de vistorias, mas entre SAT, Ciretrans e postos, são mais de 400 pontos de atendimento. Estamos falando de 9.000 pessoas. É humanamente impossível você, numa base, acompanhar a conduta dessas pessoas. E o Detran Conduta surge justamente para nos dar uma ferramenta precisa, justa e transparente neste acompanhamento. 54 profissionais, entre policiais militares, policiais civis e delegados da polícia. Uma equipe que sistematicamente percorre o estado inteiro todo dia, visitando todos os postos com blitz no acompanhamento desse trabalho. Em janeiro a gente coloca uma central de monitoramento com câmeras de última geração em todos os pontos de atendimento do Detran, né, que durante todo o dia estarão monitorando o atendimento. E o bacana, a gente não está aqui só para punir os maus profissionais, né? O Detran Conduta também tem uma ferramenta importantíssima: valorizar, reconhecer e premiar os bons funcionários, né? Então premiar quem merece, valorizar quem merece e punir com rigor quem não atende o cidadão como devia, com respeito, com carinho, com transparência e com ética. É humanamente impossível. As pessoas me perguntam, mas o Detran Conduta vai resolver o problema que às vezes tem nos postos, de suborno, de propina? Imagina, jamais. Nenhuma ferramenta muda o caráter das pessoas. Mas o Detran Conduta é uma resposta do Detran à sociedade. Estamos atentos, estamos fazendo a nossa parte e estamos cuidando, né, dessa vulnerabilidade que às vezes mancha um órgão que é um órgão de qualidade, que tem excelentes profissionais e que preza por uma entrega de serviço ao cidadão. Então, Rodolfo, assim, para nós é um orgulho muito grande estar à frente do Detran. Como eu disse, são apenas 9 meses e meio. Eu, toda a minha equipe, já fizemos uma revolução, né? O setor de comunicação próximo da imprensa, campanhas educacionais, sempre, desde quando nós assumimos, ou seja, é algo que procurou estar mais perto da vida do cidadão, cuidando com ferramentas tecnológicas, mas também ouvindo o sentimento da sociedade. Não existe sucesso em gestão pública, seja em qualquer órgão, se a gente trata apenas com a frieza do papel e a frieza das máquinas. Para que máquinas e papel tenham efeito na vida das pessoas, o órgão tem que ter o calor humano, o órgão tem que ouvir os desejos e sentimentos das pessoas. E é esse misto que nós estamos de verdade, com muita competência, construindo no novo Detran. Um órgão que reconhece as necessidades, que sente a necessidade das pessoas, mas que com rapidez, com eficácia, coloca produtos no mercado. E eu queria aqui ressaltar esses 3 produtos. O Detran Presente, que encurtou o caminho, trouxe o Detran para perto das pessoas, entregando. Talvez vocês não tenham noção, estou falando que um cidadão que esperava 40 dias para ter um serviço do Detran, em 30 dias ele vai ao Detran Presente e sai com o seu produto entregue. Essa que é a realidade. Estou falando em números para as pessoas terem uma dimensão. 40 para 30 minutos, que demonstra que dá para fazer, que dá para avançar. O Detran Conduta, que é um orgulho para nós enfrentarmos esse problema dos desvios de condutas do órgão, né? De pessoas, e a gente está atento a isso, e essas ferramentas tecnológicas. E por último, Rodolfo, a gente espera já em janeiro começar, final de janeiro, início de fevereiro, atrasou, a gente sabe como é que é órgão público, tem toda uma questão jurídica, procuradoria, e isso tudo dificulta a nossa vontade, né? A gente está sempre querendo andar mais rápido do que as amarras de um órgão público, mas
tem um produto que a gente vai colocar no mercado que acho que de verdade vai mudar a vida de vocês. Vamos espalhar 440 totens de atendimento em todo o estado do Rio de Janeiro. Né? Todos os postos de vistoria do Detran terão um, todas as estações das principais do metrô, VLT, shopping centers, né? A gente vai estar espalhando totem onde o cidadão vai ter acesso às ferramentas do Detran, ao dia a dia do Detran, inclusive podendo pagar nesses totens uma série de procedimentos e documentos do Detran, e alguns dos documentos sendo entregues na hora através do totem. Isso é modernidade, isso é facilitar a vida das pessoas, isso é cuidar com carinho e respeito do dia a dia do cidadão. Então, para nós do Detran, é um orgulho muito grande participar de um fórum dessa qualidade, que cuida de modernidade, mas modernidade para melhorar a vida das pessoas. E é nossa obrigação do Detran cuidar da vida de 16 milhões de pessoas. Né? E por último aqui, Rodolfo, deixando aqui para você e para a Band, em prioridade, em fevereiro, colocando 2 postos de atendimento do Detran nos aeroportos. Né? No Santos Dumont e no Galeão, terão lá pontos de atendimento do Detran para facilitar a vida do cidadão. E aí, já terminou o meu tempo agora, eu só quero contar o porquê que surgiu esse programa. Não dá para o cidadão que viaja para qualquer país do Mercosul, né, que consegue comprar uma passagem com a carteira de motorista e, às vezes, sem saber, vai embarcar com a carteira de motorista, não pode embarcar. Tem que ter uma carteira de identidade, que é o Tratado do Mercosul, ou passaporte, ou carteira de identidade. E o cidadão não consegue viajar porque não tem uma carteira de identidade, perdeu toda a economia que ele juntou durante anos para poder viajar. Eu vivi isso com um amigo meu, e essa experiência me exigiu, nesse papel de um órgão mais sensível, entender as necessidades das pessoas, e para isso fechamos com a Infraero, vamos inaugurar no Galeão, no Santos Dumont, 2 postos 24 horas do Detran. O cidadão que passar por uma surpresa dessa terá um ponto de atendimento do Detran, que imediatamente vai poder tirar uma carteira de identidade para o cidadão, e o cidadão com isso conseguir viajar. Eu acho que esse que é o papel, ouvir o que as pessoas querem, o que elas esperam da gente, e a gente com capacidade, comprometimento, e fica aqui o meu agradecimento a toda a minha equipe, que nos últimos 10 meses tem dado sua vida, seu empenho, seu trabalho, para que a gente possa fazer do Detran um modelo do Detran no Brasil. Muito obrigado, é uma honra estar aqui participando desse importante fórum, onde o Detran também participa, trazendo soluções e ideias inovadoras, mas ouvindo o sentimento e o clamor do cidadão. É esse o nosso papel. Obrigado. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer em nome da OTT, ao Detran, ao Grupo Bandeirantes, por esse convite de estar aqui falando sobre tecnologia, como a OTT tem utilizado a tecnologia em prol do cidadão. Antes de mais nada, eu queria só citar um exemplo aqui, enquanto o Vinícius estava falando, eu estava pensando, eu fiquei fora do Brasil muito tempo, e ao retornar, eu tinha uma impressão diferente do Detran, né? Era um órgão realmente demorado e etc. Cerca de 4 meses atrás, eu comprei um carro e fui até o Detran na Barra da Tijuca, ali perto do Via Parque. Ele mudou, antigamente era na rodoviária, né? Me perdi um pouco, porque eu não sabia onde é que era, mas acabei chegando lá. Ao chegar lá, eu estava marcado para as 11h30 da manhã, e aí eu falando com a minha esposa, ela falou, você vai vir almoçar? Eu falei, você está doido, é 11h30, você é daqui às 6 da noite. Marca a janta, né? Bom, aqui eu gostaria só de dizer que eu cheguei lá às 11h25 e antes do meio-dia eu já estava em casa. Obrigado. Parabenizando pela sua gestão, Vinícius, tá? Em frente ao Detran. Muito obrigado mesmo. Bom, agora, voltando aqui à nossa parte, antes de falar onde a gente chegou com a tecnologia na OTT, eu queria dizer um pouco da onde a OTT surgiu, né? Acho que, não sei se todos aqui conhecem a OTT, então gastaria uns 3, 4 minutos no máximo só para dizer a ideia da OTT e de onde ela surgiu. Bom, a OTT, ela foi... Assim, a ideia inicial dela foi em dezembro de 2015, próximo ao Natal. Um de seus fundadores estava assistindo o jornal e viu o caso de uma pessoa sendo morta por uma bala perdida. Né? E a primeira pergunta que ele fez foi, e se você pudesse saber onde tem tiroteio? O segundo caso é de um outro fundador, ele estava na linha vermelha, ocorreu um tiroteio entre facções rivais, a polícia, não me recordo no momento,
e ele teve o carro alvejado por uma bala. Graças a Deus ele não sofreu nada, mas o carro dele sofreu avarias. O terceiro caso aqui, de quem vos fala, eu tive uma morte de um ente querido, né? Na verdade, ela era avó de um tio meu, e o enterro foi no Caju, no cemitério do Caju. Então, utilizando um GPS, eu não sabia realmente como chegava ali no cemitério do Caju, utilizando um GPS, eu entrei na via errada, eu estava no meio da Avenida Brasil, não pelo canto, tinha que fazer um contorno, o GPS me informou para ir fazer o contorno por trás do cemitério até a porta dele, né? Bom, ao fazer o contorno por trás do cemitério, me deparei com um grupo de, não sei se eram assaltantes ou ali era um ponto de venda de drogas, e ali eu fui retirado do meu carro junto com a minha esposa. Eles levaram nosso dinheiro, levaram nosso relógio. Naquele momento, a mãe do meu tio já tinha lançado um upgrade, já estava falando que era minha avó que tinha morrido, né? No momento você fica nervoso. E a única coisa que eu pensei, eu tenho 2 filhos, né? E a única coisa que eu pensei, como é que eu vou chegar em casa com meus filhos? Será que eu vou ver eles crescerem? Aquele foi o pior momento da minha vida. Eu tive dúvida se eu ia ver meus filhos crescendo. Junto a isso, alguns dados meio alarmantes. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, uma pessoa é vítima de bala perdida a cada 7 horas. Tá? Nem sempre ela vem a óbito, mas ela é vítima, pode ficar paraplégica ou simplesmente ter um tiro de raspão, mas a cada 7 horas uma pessoa é vítima de bala perdida. No sábado, agora, nós tivemos um caso de uma jovem chamada Caroline, no Complexo do Alemão, que foi vítima de bala perdida, ela estava grávida, a bala perfurou a placenta e o filho que ela estava para ter acabou morrendo e ela se encontra hoje em estado grave no hospital. São uma média de 3,42 pessoas, né, atingidas por bala perdida por dia. Já foram registradas até junho de 2017 632 vítimas de bala perdida no estado do Rio de Janeiro. 35 crianças, né, morreram na última década, vítima de bala perdida, só nesse ano foram 5, não contabilizando a filha da jovem Caroline de sábado. Bom, baseado nesses fatos, nós nos reunimos e pensamos que a gente tinha que fazer uma coisa diferente como cidadão. E aí foi quando surgiu a OTT, quer dizer, onde tem tiroteio. Se você pudesse sair da sua casa até um local de destino, sabendo em tempo real onde está tendo um tiroteio, onde está tendo um arrastão, se eu falasse para você que eu diminuiria entre 1%, nem diria 50%, mas em 1% a sua chance de ser atingido por uma bala perdida, eu acho que você me ouviria. E a gente não tinha noção muito, antes de chegar a esse pensamento, né, de como a gente poderia utilizar essa ferramenta em prol do cidadão carioca, até a gente ver a demanda que realmente existiu. A OTT é uma ferramenta que a gente chama de citizen to citizen, ou cidadão para cidadão. Né? Nós não somos um órgão público, nós não somos voltada a nenhum partido político, uma ferramenta de cidadão. E eu queria gastar só 2 segundinhos e pedir ao Henrique Camano e ao Marcos Vinícius, que se encontram na plateia, se eles poderiam levantar um pouquinho. Bom, junto a mim, esses 2 senhores, mais o Benito Quintanilha, que não está aqui no momento, ele é um operador de sala de controle numa plataforma de petróleo, então ele está, nesse momento, embarcado. O Henrique Camano, ele é técnico em logística. Eu trabalho na área de petróleo e gás, sou gestor de uma empresa de petróleo e gás. Pasmem, Marcos Vinícius é mestre em física. Então, somos 4 pessoas, cidadãos cariocas, que não temos nada a ver com segurança pública. Foi uma ferramenta voltada do cidadão mesmo para o cidadão. Obrigado. E no início, a única coisa que a gente... Obrigado. No início, a única coisa que a gente pensou era o quanto isso vai afetar, né? Como é que a gente consegue afetar a vida das pessoas com 4 pessoas só. E no início a gente achou que a gente era apenas uma gota d'água num copo, o que acabou se tornando uma coisa diferente, né? A OTT ela teve um crescimento espantoso. Hoje nós temos alcance de 4,5 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro, né? E dependendo do conflito, né? Às vezes tem conflito na Rocinha, ou teve recentemente no Juramento, que são comunidades mais conhecidas, que vai para a mídia, e esse alcance chega a 5, 6 milhões de pessoas.
Tá? Então, assim, é uma ferramenta que hoje se tornou praticamente necessária, né? Dados os números e dados todas as ocorrências. E esse é o nosso alcance de hoje. Aí a pergunta que todo mundo faz, né? A gente, toda vez que alguém pergunta, mas como é que funciona a OTT? Né? De onde surgem esses alertas e tudo mais? Bom, primeiramente nós temos o Círculo Maior. Como eu disse no início, somos todos OTT. Então, o Círculo Maior são todos que estão aqui presentes, né? Todo o povo carioca é o Círculo Maior nosso. E esses informes chegam para a gente através do nosso aplicativo, através da nossa página do Facebook, ou mensagens instantâneas e outros diversos aplicativos que nós temos para receber essas informações. Posterior a isso, nós temos o que a gente chama do círculo de confiança. O círculo de confiança são pessoas, taxistas, motoristas de Uber, moradores de comunidades ou moradores de bairros que têm conflito também, que nós temos a confiança de confirmar essas informações. Tá? Então, a gente recebe num círculo maior essa informação, vai até o círculo de confiança e confirma ou não aquele alerta, que posteriormente vai virar um alerta. Obviamente, se a informação vier do círculo de confiança, ela não passa pelo crivo de verificação ou não, ele vai direto para o alerta. Isso porque a gente tem 30 segundos a 1 minuto e meio para poder lançar esse alerta. Não adianta eu lançar um alerta que está tendo um tiroteio 1 hora depois, o tiroteio já acabou. Muito menos de um arrastão, eu avisar 2, 3 minutos depois que o arrastão já acabou também. E aí, por que a gente faz essa checagem de confiança aí? Hoje a gente recebe em torno de 80 a 90 alertas por dia. Desses 80 a 90, entre 14 a 25 são realmente confirmados, né? Alguns são um alerta de um tiroteio que ocorreu no dia anterior, ocorreu muito mais cedo, então não adianta mais a gente lançar. Existe também pessoas... Hoje a gente vive numa situação muito difícil no Rio de Janeiro, então, de repente, uma senhora lançou um alerta dizendo, está tendo tiroteio perto da minha rua, e na verdade são fogos, né? Então a gente precisa ter essa confirmação, senão vira caótico, né? Aí, pensando nessa questão do alerta, cerca de 2 meses atrás, ou talvez menos, se não me falha a memória, a gente teve um caso muito, até engraçado depois, mas no início a gente ficou um pouco preocupado. Nós recebemos diversos alertas sobre carros voltando na contramão. Nós lançamos arrastões também. Então, esses carros voltando na contramão, a gente recebendo alerta, a gente começou a verificar as 20, 30 pessoas mandando carros na contramão, a gente falou, vamos lançar como um alerta amarelo, e, posterior a isso, a gente tira se for ou não for. Acontece que era uma feira que estava acontecendo na rua. Então, a pessoa ia, não conseguia, dava ré, o outro não ia, dava ré, mas pensando na população hoje, o medo que a gente vive o dia inteiro, a primeira coisa que o pessoal pensou é um arrastão. E aí eu jogo esses números para os senhores, 65%. Alguém tem noção do que é 65%? 65% é a chance de ter um arrastão entre 11 da manhã e 4 da tarde de um domingo na Avenida Brasil, linha vermelha ou Via Dutra. Essas são as chances de ter um arrastão nessas vias de 11 da manhã às 4 da tarde de um domingo. Quando é um feriado prolongado é pior ainda, porque aí tem um trânsito, a pessoa não consegue escapar, aí o pessoal utiliza um arrastão com mais facilidade, né? Tem muito mais clientes, assim por dizer. Essa é a mancha de tiroteio arrastão do Rio de Janeiro. Existem áreas localizadas. Até 30 de novembro foram registrados 394 arrastões no Rio de Janeiro, 4.821 tiroteios. Tá? E a gente tem outros dados aqui, a informação das piores localidades. Primeiro, Complexo do Alemão, Cidade de Deus. Complexo do Alemão, lembrando que foi onde teve a vítima da jovem Caroline. Cidade de Deus, Duque de Caxias, assim por diante. O que a gente está querendo criar hoje é... O que a gente tem hoje? Hoje nós temos uma autópsia do que ocorre, né? A gente tem um alerta, informa, mas no final acaba sendo uma autópsia. Com esses dados, com todos esses registros que nós temos, hoje a gente pode ter um diagnóstico da situação, né? Não somente aquela área que a gente já sabe que está consagrada como uma área de risco, mas determinadas áreas, como eu expliquei agora, 65% de chance de você sofrer um arrastão, né, no dia de domingo. Então, hoje o que a gente tem é um diagnóstico dessa situação. E aí que eu, já chegando no final da minha apresentação, é onde a gente queria chegar. Nós temos os dados dos alertas, que se tornaram informação, né, que trouxe o conhecimento, que são as estatísticas que a gente tem hoje, e o que a gente quer trazer dentro da OTT, nesse caminho da tecnologia, é a sabedoria. A gente poder informar as chances de alguém ser vítima de uma bala perdida ou de sofrer um arrastão
passando por determinado horário em determinada área. Esse é o nosso ponto final, que a gente quer chegar com a tecnologia da OTT. E aí que a gente quer falar um pouquinho de segurança 4.0, que é a internet das coisas, né, o IoT, e como isso pode ser utilizado dentro do nosso contexto de segurança pública. O último slide aqui, só para finalizar, baseado nisso, em dezembro agora a gente vai lançar o aplicativo versão 3.3, que já vai estar já com essa questão do conhecimento, né? A gente vai dizer as áreas com mais riscos, traçar a rota, o caminho, né, para vocês da melhor forma possível, com menos risco, para poder chegar à sua localidade e, quem sabe, no futuro, com apoio tecnológico e apoio de outras empresas, a gente consiga chegar à sabedoria. Só lembrando para vocês que a OTT são 4 pessoas, mas, na verdade, somos todos OTT. Muito obrigado. Bom dia, gente. Parabéns, Denis, pelo trabalho incrível. Parabéns mesmo. Obrigada, Rodolfo, pelo convite. Obrigada, Detran, Vinícius, pelo convite. A gente está eu estou pessoalmente muito feliz de estar aqui na Praça 15. Inclusive, o Rodolfo comentou com vocês, há 11 anos eu me mudei para São Paulo, mas a Praça 15, esse caminho aqui da Praça 15 foi meu percurso por muito tempo. Que bom que eu estou aqui hoje no evento na Praça 15 com vocês. Rodolfo perguntou, né? Quem não conhece o Waze, eu vou reforçar a pergunta. Quem de vocês usou o Waze na última semana? No último mês? Muito bem. Muito bem. O Waze é muito conhecido aqui no Rio. Na verdade, o Brasil é o segundo país do Waze no mundo. São Paulo é a principal cidade em números de usuários de Waze no mundo. Só que eu trouxe para vocês aqui uma outra visão do Waze. Eu não sei se todo mundo conhece a iniciativa que eu trouxe, mas é uma iniciativa muito interessante em que a gente conecta as cidades do mundo aos dados do Waze. Essa iniciativa, inclusive, ela teve na ONU, foi apresentada na ONU e virou um dos cases de Harvard, né? A Escola de Negócios de Harvard. Então, antes de tudo, queria só voltar aqui um passo para apresentar para vocês o que é a missão do Waze. Então, o Waze é uma empresa de Israel, que nasceu em Israel e hoje é uma empresa do Google, né? O Google fez a aquisição do Waze há 4 anos e a nossa missão sempre foi salvar 5 minutos dos dias dos motoristas, todos os dias. Então, a gente nasce com essa missão. Hoje em dia, os números ali estão um pouco apagados, mas a gente tem 90 milhões de usuários que usam o Waze todos os meses no mundo e dirigem 18 bilhões de quilômetros todos os meses. E a gente tem uma comunidade de pessoas que são os nossos voluntários. Então, mais ou menos hoje, 360 mil pessoas que no mundo inteiro ajudaram a gente a montar os nossos mapas, a criar os nossos mapas e que diariamente ajudam a gente com informações de trânsito, colocando alertas ou ajudando a gente a trazer para os nossos usuários, esses 90 milhões de pessoas, dados em tempo real, atualizados em tempo real. Mas, na verdade, todos vocês que usaram o Waze no último mês, eu agradeço por isso, ajudam a gente também. Porque, como vocês sabem, o Waze funciona num smartphone. E o smartphone tem um GPS. Então, a informação que você está transmitindo para a gente, sem mesmo você saber, é uma informação de fluidez de trânsito. E é por isso que a gente consegue tirar você dos engarrafamentos e colocar vocês em vias alternativas para fugir do trânsito e salvar esses 5 minutos. E como eu disse para vocês, pouca gente conhece essa iniciativa que se chama Connected Citizens Program. Em português, Programa Cidadão Conectado. O que a gente faz a gente integra os dados do Waze, esses mesmos dados que são atualizados de forma quase automática, com os centros de controle de cidades, de estados ou mesmo departamentos de trânsito. Esse programa tem 3 anos. E a gente já está hoje com 500 parceiros, também em nível global. E quando a gente junta o impacto, quando a gente soma o impacto que esse programa tem no mundo, a gente toca 1 bilhão de pessoas só com esse programa. Então, é impressionante como 90 milhões de pessoas podem ajudar 1 bilhão. A escala de números é muito grande. E a gente está hoje presente em 40% das principais cidades globais com esse programa. Então, algumas das cidades que estão aí, o Rio de Janeiro, inclusive, foi a primeira cidade parceira do Waze nesse programa e hoje é o benchmark para a gente, né? É a cidade modelo, mas São Paulo já é parceira, Petrópolis, Juiz de Fora, a gente tem Jacarta na Ásia, tem Sydney, Roma, Tel Aviv, claro, Washington. Então, assim, a gente está, como eu falei, numa escala global já com esse projeto. Bom, basicamente, como é que funciona? É uma troca de dados em 2 mãos, né? Então, o Waze entrega para essas cidades dados de engarrafamento,
acidentes, perigos na via, condições climáticas que os nossos usuários estão reportando, e a gente tem do parceiro informações como o fechamento dessas vias, construções, eventos e incidentes que são planejados. Então, com essas duas informações, tanto a cidade está ajudando os cidadãos, né, a atualizar os mapas do Waze e facilitar a vida dessas pessoas, quanto a gente está entregando para essas cidades informações que vão ajudar no planejamento. Então, os tipos de parceiros que a gente tem hoje, né, variam desde, de fato, as cidades, os municípios, até nações inteiras, como departamentos de polícia, departamentos de trânsito, agentes de socorro em situações de emergência, não só os bombeiros, como também órgãos privados, e inclusive pedágios. Como é que são usados esses dados, né? Então, a primeira foto que tem aqui, não sei se todo mundo está vendo lá de trás, mas é o Centro de Controle de Operações aqui do Rio. Então, os dados eles são integrados nos centros de controle de gerenciamento das cidades. A gente também abre a possibilidade desses municípios se comunicarem com o cidadão através do Waze, então eles podem mandar alertas, né, em determinados momentos, vai acontecer um evento no Maracanã, tem ruas fechadas, então a prefeitura pode enviar um alerta para as pessoas que estão passando por ali para elas saberem disso e, inclusive, a gente compartilha com esses órgãos e com essas cidades os dados consolidados. Então, as análises preditivas são possíveis de serem feitas também. Então, não só em real time, mas você pode pegar essa massa de dados e analisar e entender qual é a melhor forma de você planejar o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento das vias públicas. E eu trouxe aqui dois casos. Um é o caso do Rio de Janeiro e o outro caso é dos Estados Unidos. Então, como eu falei, o Rio foi a nossa principal cidade, né? A primeira cidade e é hoje o nosso principal caso de uso. E a gente começou essa parceria lá atrás, antes da visita do Papa. Mas eu trouxe para vocês o caso das Olimpíadas. Então, hoje, a cidade do Rio conta mais ou menos com 6 milhões de pessoas, né? E vocês receberam aqui mais de 1 milhão de pessoas visitando para as Olimpíadas. E com os dados do Waze, a prefeitura, né, e os órgãos de trânsito conseguiram prever quais seriam os melhores lugares para construir 3 novas vias, 3 novas highways, como a gente chama, né, 3 novas pistas de rolagem aqui para receber essas pessoas e planejar a vinda dessas pessoas para cá. E com isso, uma vez que as vias estavam prontas, eu acho que vocês vivenciaram isso na pele, né? Todo o estresse de construção, mas uma vez que ela está pronta e o trânsito está fluindo, quando você compara com o período anterior, você vê uma diminuição de 27% no engarrafamento, né, nesses trechos, esses novos trechos onde foram construídos. O segundo caso é um caso dos Estados Unidos e tem a ver com socorro de pessoas em situações de emergência. Então, todo mundo sabe que nos Estados Unidos, né, o 190 é o 911 e lá fora eles têm uma ONG que controla e recebe as ligações das pessoas em perigo e manda as ambulâncias para socorrerem essas pessoas. E o que a gente sabe é que mais ou menos 60% das pessoas que ligam para o 911 não sabem onde elas se acidentaram. Porque elas estão numa rodovia, não sabe qual é o quilômetro, aquela última coisa que ela vai estar pensando naquele momento é passar a localização correta, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente, dentro do Waze, lá nos Estados Unidos, recebe 30 mil alertas de acidentes em rodovias, isso por dia. E o que a gente percebeu é que 70% desses acidentes que são reportados para esse centro de controle aconteciam 70% das vezes antes no Waze do que para eles. O que a gente fez? A gente integrou esses dados, então os nossos dados de acidentes começaram a ajudar eles a prestarem socorro. Então, com os dados do Waze, eles mandavam as ambulâncias, independente se a pessoa tinha ligado para eles ou não. E o que a gente viu é que eles diminuíram em 4 minutos o tempo de atendimento para essas pessoas que estavam precisando de ajuda. E 4 minutos numa situação de acidente grave pode ser a vida de algumas pessoas, né? Então, esses dois são alguns dos casos, mas a gente tem diversos outros casos, Jacarta, Boston. Como eu falei com vocês, a gente está hoje atingindo 1 bilhão de pessoas e esse projeto já foi caso de Harvard e já está na ONU. Então, essa é uma nova visão do Waze que eu queria trazer para vocês. Eu sei que vocês conhecem bem o Waze como usuários, mas pouca gente tem acesso a esse projeto. Esse projeto dá muita alegria para a gente, muita satisfação para a gente. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Inicialmente, queria dizer que é uma alegria estar aqui. Prazer, obrigado pelo convite da Band.
trabalho da IPLAN é um trabalho pouco conhecido no município, é um trabalho que eu diria que é quase sacerdotal, porque ele é silencioso, ele exige muita disciplina, é uma profissão de fé praticamente. Eu falo aqui em nome de um time que administra hoje cerca de 760 aplicações, sistemas, no município do Rio de Janeiro, em diversas áreas de negócio, desde daquele sistema simples que administra a fila para a castração de animais, até o que organiza os sinais de trânsito, o que dá suporte ao funcionamento do centro de operações e o que administra os recursos financeiros do município. Então, é uma atividade silenciosa, porque ela consiste em, através da tecnologia, assegurar a perpetuação da atividade municipal, independentemente de governos, de chefias. É a IPLAN Rio que assegura que amanhã haverá município, que amanhã haverá recursos para que a municipalidade siga desenvolvendo as suas atividades. Então, falo aqui, como eu disse, em nome de um time que suporta a matrícula anual de 600 mil crianças na rede pública municipal, que suporta a emissão de 250 notas fiscais por minuto, que redundam numa arrecadação anual de ISS de cerca de 5 bilhões de reais. E um time que só durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 lidou com mais de 10 milhões de tentativas de ataque aos nossos sistemas corporativos. Então, esse é, em números, o trabalho da IPLAN Rio. E pegando carona na proposta do seminário, que é falar sobre caminhos da tecnologia, eu vou fazer um rápido apanhado daquilo que tem sido a linha de trabalho da IPLAN Rio, daquilo que tem sido a mentalidade preponderante no desenvolvimento das suas atividades. Bom, os colegas que me antecederam aqui, nas suas apresentações, redundaram num ponto que é fundamental para essa discussão, que é aquele primeiro. Já é passado o momento, e o Vinícius falou muito bem disso aqui na sua fala, passado o momento da administração pública começar a modelar os seus serviços de acordo com a experiência do usuário e não de acordo com a sua conveniência. Muitas vezes isso é uma crítica honesta. A administração pública se traveste do princípio da legalidade para ignorar a experiência do usuário, para ignorar aquilo que é mais conveniente para o cidadão e modela e implementa os seus serviços públicos de acordo com o que lhe é mais favorável ou conveniente. Então, essa mudança de paradigma tem sido uma ordem a perseguir essa mudança de paradigma, atingir uma mudança de cultura, tem sido uma palavra de ordem ou um objetivo precípio da IPLAN Rio na sua atuação nos últimos tempos. E a gente não pode deixar de falar nesse sentido que o cidadão precisa ser o centro da nossa tomada de decisão. Eu acho que todos vocês aqui tocaram nesse ponto, a participação do cidadão e tomar em conta prioritariamente a participação e a experiência dele é fundamental para que a gente preste um serviço público que o cidadão, que é o nosso cliente, tenha como um serviço bem prestado. Então, só para a gente fazer essa contextualização ali, a atividade municipal está presente desde antes do nascimento. O cidadão, antes de nascer, já é cliente da municipalidade, né? Ele já é um tomador dos serviços, então ele é tomador desde antes do nascimento até o momento que ele vai a óbito, né? O município tem aí a missão de cuidar da atenção à gestante e tem a missão também de regular os cemitérios na cidade. Então, literalmente, diante do nascimento até o momento que ele vai a óbito, ele depende da municipalidade. E esse é um apanhado dos principais serviços que a gente oferece hoje ao cidadão, né? Não vou me deter aqui a eles, porque eu trouxe 3 iniciativas que são exatamente condutoras dessa linha de pensamento que eu trouxe há pouco, né? Condutoras da linha de pensamento no sentido de que a experiência do usuário precisa ser cada vez mais tomada em consideração na modelagem e consequente oferecimento dos serviços públicos pelo município. E não por outra razão, senão a seguinte: quando o cidadão médio tem uma necessidade, e as cidades, nesse particular, nunca foram tão importantes, nunca exerceram um papel tão importante, eu acho, como hoje, quando o cidadão tem uma necessidade, você diz a ele, olha, isso você resolve no governo federal.
O governo federal é um ente despersonalizado. Quando você fala do cidadão, o governo do Estado, o governo do Estado é um ente muito distante. Agora, qualquer cidadão de uma cidade pequena, média ou grande conhece a prefeitura, sabe onde é a prefeitura. Então, essa tomada de serviço público, ela nasce ou na municipalidade ou em quem está lá na ponta da prestação de serviço, como é o caso do Vinícius no Detran. Bom, a primeira experiência que eu posso destacar que levou em consideração efetivamente a experiência do usuário foi a reformulação no serviço de concessão de licenças de alvarás na cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma operação extremamente delicada, porque apesar dela ser transparente para o cidadão, ou seja, apesar do cidadão não perceber isso, ela depende dos 3 níveis de governo, das 3 esferas de governo para funcionar. Então, por trás, apesar do cidadão tomar o serviço na municipalidade, a coisa de uns 2 meses mais ou menos, até apanhei um bocado do Rodolfo aí por conta de uma indisponibilidade nesse serviço, mas na verdade, claro que isso não é desculpa para o cidadão e as questões tiveram que ser resolvidas, mas esse é um serviço tomado na prefeitura, mas que envolve o Estado e envolve a União, para que o cidadão chegue ao resultado final. Os números ali são bem expressivos, eu diria, desde a entrada em vigor do Rio Mais Fácil Negócios, o índice de formalização na atividade econômica na cidade cresceu 40%. Tá? Isso não seria possível sem uma longa e dolorosa revisão de processos. O que eu quero dizer com isso? Pela primeira vez, vou dar um exemplo aqui, Fazenda e Meio Ambiente sentaram para dizer, olha, você pede para licenciar esse estabelecimento uma certidão ambiental. Então, o cidadão começa via crucis, ele tira aquela certidão no meio ambiente e ele leva a certidão na fazenda. Então, 2 trabalhos de revisão de processos foram feitos. Primeiro, colocar a prefeitura para conversar, né, e tirar o cidadão dessa peregrinação do balcão. E segundo, os próprios gestores, as pessoas que concedem esses alvarás, fazerem uma reflexão crítica, né, e honesta sobre a necessidade da exigência de determinados documentos. Quer dizer, eu realmente preciso desse documento, então, depois desse longo processo, nós chegamos a esse resultado. Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 55% dos alvarás são emitidos instantaneamente. Tá? Nós eliminamos aí os processos de papel, então o alvará de papel foi extinto na Prefeitura do Rio, ele não existe mais, são cerca de 50 árvores por ano e 400 mil folhas de papel. Tá? Com isso, houve economia para a máquina pública, nós reduzimos as inspetorias, que são as repartições administrativas de licenciamento, de 19 para 9 na cidade, e hoje a nossa marca, tempo médio para abertura de uma empresa no Rio de Janeiro, que antes era de 54 dias, hoje é de 8,3 dias. Bom, nessa esteira, nessa linha de raciocínio, de tomar em conta a experiência do cidadão, nós tivemos aí um grande desafio que estamos conduzindo no momento, que é o Táxi Rio. É a primeira iniciativa como essa no país, é a primeira plataforma de mobilidade para táxis pública no país, e esse é o maior desafio, levar à sociedade algo que ela já conhece como um serviço privado, como serviço público, com todas as dificuldades no poder público. Eu digo que o Táxi Rio não é um aplicativo, ele é uma política pública de mobilidade, então, como toda política pública, ele está sendo implementado, ele não é. Tá? O problema central que nos levou, fora as questões de mobilidade, a começar a pensar o Táxi Rio é a diminuição expressiva de receita do taxista nesse mercado, e a gente sabe que quando a categoria do táxi é achatada, os outros modais tendem a encarecer, especialmente os de transporte privado. Então, o desafio nesse projeto é justamente implementar um serviço de qualidade. Ele foi posto à disposição da população no dia 1º de novembro. Nós tivemos 20 mil corridas no primeiro mês. Nós temos 7 versões do aplicativo aí já no roadmap sendo desenvolvidas, e somente do dia 1º até agora foram mais 5 mil corridas. Então, esse é um serviço que tende a crescer bastante. Os benefícios para o taxista, aí, naturalmente, quem tiver interesse pode ir ao taxi.rio, a gente tem todo esse material lá disponível. A Band tem sido parceira incansável, a gente troca muito, né, retorno do taxista, e não é de outra forma que a gente vai crescer. Esse é um projeto que está se configurando para ser uma política de Estado, na verdade. São algumas telas aí do aplicativo. Não. Acho que
faltou um finalzinho ali da apresentação, mas vou complementar aqui, não tem problema até para encerrar, porque acabou o meu tempo. Esse aplicativo foi construído, ele vem sendo construído, esse serviço vem sendo construído, levando-se em consideração a experiência do taxista e a experiência do usuário. Nós mapeamos 6 perfis de taxista diferentes, desde aquele que trabalha no ponto e não usa nenhum aplicativo até o pirata. Então, esse trabalho de investigação da experiência do usuário deve preceder qualquer serviço público. A gente entende que esse é um diferencial para os serviços que a sociedade precisa. Coisas que estão vindo por aí. A Prefeitura caminha agora para fazer uma grande fusão nas suas plataformas de prestação de serviço público, e torná-las uma só. A gente entende que o balcão é o maior inimigo do cidadão, porque o cidadão no balcão está sujeito ao entendimento daquele servidor que está atendendo no momento, ele está sujeito, portanto, à falta de uniformidade no serviço e, portanto, a ser tratado desigualmente. Agora, essa é para uma outra conversa, isso está em curso, acho que até o final do primeiro trimestre do ano que vem a gente pode voltar para conversar melhor sobre isso. Muito obrigado, bom dia. Bom, deixa eu perguntar primeiro aqui para o Vinícius, a pergunta da Luana Bernardi, sobre quando que a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação Digital, chega ao Rio de Janeiro. Como é que está essa discussão? Acho que já está aberto já, senão você pega o meu. Olha, o DETRAN já começou a capacitar a sua equipe e em fevereiro já estamos oferecendo esse grande avanço da CNH digital. Então, o Rio de Janeiro já está preparado, o DETRAN do Rio de Janeiro, para em fevereiro começar a entregar esse importante serviço e essa conquista para o cidadão, que é a CNH digital. Só uma última pergunta aqui rapidinho, da Viviana Leal, analista de RH. Se vocês têm meta, alguma posição para ampliar o DETRAN Presente, que foi um dos programas que você disse que tem chegado às cidades? Nós estamos ampliando e muito. O DETRAN Presente é um produto que surgiu, é importante eu falar aqui, Rodolfo. Quando nós assumimos o DETRAN tinha mais de 200 mil demandas reprimidas de não entregas de serviço. E a gente precisava dar uma resposta rápida à sociedade fluminense antes dessas ferramentas tecnológicas serem apresentadas. E aí surge um projeto que, num resumão, o DETRAN sai da sua base, o DETRAN sai de dentro de casa para ir para perto do cidadão. E o projeto deu tão certo que aquilo que era um projeto para minimizar a demanda se perpetuou com um projeto que ficou para sempre. Acho que dificilmente o DETRAN, nas suas próximas décadas, vai deixar de manter um programa como esse e, ao mesmo tempo, não ampliá-lo. Então, o DETRAN Presente veio para ficar, ele continua. O DETRAN, que era, às vezes, começou uma vez por mês, depois virou a cada 15 dias, hoje já é semanal, já teve semanas que o DETRAN Presente fez 3 eventos numa única semana, que demonstra exatamente esse espírito. E aí, Rodolfo, eu queria aqui, só completando essa resposta, em cima do que todo mundo falou aqui, da importância de ouvir o sentimento e a necessidade das pessoas. Eu aprendi ao longo dos meus 23 anos de vida pública que cidades, pessoas e necessidades são iguais no mundo inteiro. O que falta são os órgãos públicos abaixar a guarda, ouvir exatamente o sentimento das pessoas e oferecer essa oportunidade. E o DETRAN Presente, para nós, foi exatamente esse sentimento. Quando nós apresentamos para a diretoria do DETRAN o programa, um projeto novo, o órgão público, que é da natureza, às vezes, do órgão público, eu ouvi da maioria das pessoas: impossível conseguir fazer isso. Impossível ter o funcionário do DETRAN num sábado de 9 da manhã às 4 da tarde trabalhando e oferecendo modernidade e desburocratização. E a gente pagou para ver. E o projeto veio para ficar justamente porque o novo DETRAN escuta as pessoas e vai para perto delas. Eu acho que o DETRAN Presente é para sempre e a gente não para, estamos aí na busca dos 100 mil entregas de produtos nos próximos meses. Denis, pelo nosso Facebook Live, que a gente está transmitindo ao vivo também, o Dimitri Gregório pergunta por que a OTT não integra, por exemplo, com a PM. Você estava falando que às vezes você recebe um arrastão na hora e a PM pode proceder para o local, às vezes com a informação mais rápida ainda do que
que a própria corporação recebe. A Flávia estava dizendo que nos Estados Unidos eles recebem a maioria das ocorrências de necessidade de ambulância antes do próprio 911, né? Então, como fazer isso, se isso já foi pensado por vocês? Bom, eu vou usar aqui um jargão popular, até desculpa, perdão da palavra aqui. O que está acontecendo hoje com a OTT é basicamente o poste mijando no cachorro. Porque o Ministério Público, as delegacias têm entrado em contato com a gente para saber informes sobre áreas de risco, sobre tiroteios que ocorreram, sobre rastões que ocorreram. Então, acho que isso está caminhando, está na fase 1 ainda, né? Acho que a gente precisa usar a tecnologia para integrar diretamente com esses órgãos públicos, até utilizando um pouco do exemplo da própria Waze, né? Dentro do centro de controle da Prefeitura. Acho que é o futuro, é o que a gente realmente preza e quer, né? Na verdade, a gente quer apoiar a população o quanto mais, mas nesse momento não está ocorrendo, a gente está esperando também uma diretriz do próprio governo, saber como eles querem fazer isso, mas nós estamos abertos a isso, sim. Flávia, indo um pouco nessa direção, né? Tanto o Marcelo Neto quanto a Leida Macachero perguntam com relação às políticas de vocês com relação à indicação de rotas de risco. Vale você, por exemplo, integrar com o OTT? Como o Waze tem discutido isso, que é uma questão muito sensível, e aqui no Rio de Janeiro, várias vezes elas acabaram surgindo por causa de determinada rota, que a pessoa foi parar dentro de uma comunidade e terminou em alguma situação de violência. Como é que vocês tratam isso internamente para avançar nesse sentido, sabendo que não é um problema de vocês, mas é tanta gente que usa que fica também uma preocupação interna de como você, às vezes, não acabar direcionando alguém para um local errado, né? Enfim. Então, Rodolfo, Marcelo e Leila, né? Na verdade, a gente olha para isso com muito cuidado e é uma das perguntas que mais surge quando a gente, né, fala com jornalistas ou está em algum seminário. E antes das Olimpíadas, a gente lançou dentro do Waze as áreas de risco aqui no Rio de Janeiro. Então, de novo, né, pelo Brasil ser tão relevante para a gente na operação, por Rio e São Paulo serem duas capitais muito grandes dentro do Waze, a gente pilotou aqui. Isso está válido já, então já está funcionando desde o ano passado. Só que a gente teve um cuidado muito grande de onde a gente ia receber essas informações. Então, a gente buscou parceiros, então a gente tem mais de 3 fontes, né, de onde estão essas áreas de risco, e a gente mapeia literalmente no mapa. Então, se você vai traçar uma rota dentro do Waze, se a sua rota passa por uma área de risco, a gente vai tentar te redirecionar para você não passar por essa rota, mas se você impreterivelmente tem que passar, você vai receber uma informação de que você passa por uma rota de risco. Por que é tão sensível isso, né? Como você até mesmo falou, Denis, assim, é difícil de você ter a certeza de que aquela informação é acurada, então a gente buscou diversas fontes e, ao mesmo tempo, para as pessoas que moram nessas áreas de risco, é muito difícil a gente também falar, olha, essa é uma área de risco. Como avaliar a Rocinha durante 2 semanas, você então diria que Alto Estado da Lagoa Barra é uma área de risco, né? E tem desdobramentos que vão até da desvalorização da casa daquela pessoa que está numa área de risco. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito, muito grande, porque é, de fato, uma informação sensível. Mas a gente lançou isso no ano passado, antes das Olimpíadas, e agora a ideia seria expandir isso para outras regiões do Brasil, porque a gente sabe que não é um problema só do Rio de Janeiro, né? Claro, Denis. Só para complementar aqui o que ela falou, eu acho que é interessante isso que você fomentou, Rodolfo, dessa união, né, entre nós 4 aqui e outras empresas também, né? Principalmente a parte de controle de operações, né, as câmeras, né, que podem apoiar bastante a gente. A gente tem pensado bastante como OTT na tecnologia cognitiva. Não sei se todo mundo conhece, a tecnologia cognitiva hoje é utilizada em indústrias e na área da saúde também. Ela simplesmente, através de uma câmera, uma foto, ela consegue perceber se você está usando um equipamento de proteção, se você está utilizando um catéter, o que for. Ela consegue verificar isso. Se a gente conseguir trazer isso para dentro dos aplicativos que a gente hoje, essa tecnologia cognitiva, a gente consegue prever a criminalidade, a gente consegue verificar, olha, tem uma pessoa utilizando uma arma, tem uma pessoa em porte de arma em determinada área, através da câmera. Aquilo ali já aumenta a nossa sabedoria se pode ou não ocorrer um confronto, né? Fábio, a Thaís Dias te pergunta quando que o Táxi Rio vai estar funcionando 100%, e o Pablo complementa a pergunta dizendo como é que está o taxista nesse momento, por exemplo, nesse diálogo, nessa aceitação de tecnologia, enfim, mas acredito também que os outros aplicativos anteriores ao próprio Táxi Rio já fizeram esse abre-alas antes para depois da chegada do Táxi Rio, né? Bom, vamos lá. O Táxi Rio, hoje a gente pode dizer que ele, em mais de 10, 15 dias, ele sai da fase de operação assistida.
Toda tecnologia que você põe nas ruas, especialmente as de mobilidade, elas dependem de um desempenho que só é medido na prática. Então, esse é um primeiro momento, como eu, desde o anúncio do dia do lançamento, tenho anunciado, um momento de operação assistida. Muito embora, apesar de ser um momento de operação assistida, Thaís, a gente já pode considerar números robustos. Eu disse aqui 20 mil corridas no primeiro mês, e nos 4 primeiros dias desse mês aqui de dezembro já foram 5 mil corridas. Então, essa crescente é natural, a tendência é que ele se torne cada vez mais estável. Não há aplicação 100% estável, a indisponibilidade é natural como decorrência da disponibilidade. A gente tem visto aí nas últimas semanas uma disponibilidade recorrente do aplicativo mais usado no mundo, que é o WhatsApp. Tem acontecido aí períodos grandes de falta de disponibilidade. Então, isso é natural. Agora, a tendência de qualquer aplicação, e com o Táxi Rio não é diferente, é que ele se torne mais estável com o passar do tempo. Posso te dizer que daqui a 15, 20 dias a gente levanta a operação assistida, ou seja, ele passa a ficar tecnicamente mais fluido e mais estável. Tá? A relação com o taxista é importante também o seguinte, em até 30 dias a gente inclui a ferramenta de pagamento com cartão de crédito. Então, isso vai dar uma outra visão para o negócio também, uma outra usabilidade e uma outra demanda. A demanda vai crescer muito também. Por isso que ele é feito em fases. Eu costumo dizer, o Táxi Rio, ele vem como uma política de Estado, ele vem para ficar. Tá? Então, ele é um prédio hoje de 5 andares, mas ele vai chegar a 50. Ele nasce com 5, mas vai crescer muito. Até porque a gente precisa de gestão desse serviço na cidade. Estou falando de 50, 60 anos em que nunca houve gestão do serviço de táxi na cidade do Rio de Janeiro, em que as tarifas são... Hoje a gente não tem dados, e esse é um reflexo importante, a gente não tem dados para dizer se a tarifa é barata ou cara, se ela é justa ou se ela é injusta. Uma grande missão do Táxi Rio é gerar dados, essa massa vai gerar indicadores, e os indicadores poderão gerar políticas públicas mais acertadas. Então, esse é o ponto. Com relação aos taxistas, eu divido aqui com vocês o seguinte, nós fizemos, ao longo do mês de setembro, 5 mutirões presenciais de cadastramento. O cadastramento pode ser feito pela internet, tá? Mas a maioria dos profissionais teve algum tipo de dificuldade para fazer pela internet, preferiu participar dos mutirões que aconteceram na prefeitura nos finais de semana. Num desses dias eu estava lá trabalhando, enfim, atendendo ali o taxista também, e um senhor me tirou do bolso aquele celular, o Nokia da cobrinha, não sei quem vai lembrar dele, aquele que cai do prédio de 100 andares e machuca o chão, né, quando chega lá embaixo. E ele disse, olha, como é que eu faço para botar o programa da prefeitura nesse telefone? Então, eu me sentei com ele, expliquei, o senhor vai precisar de um smartphone, um telefone mais moderno. Aí ele disse assim, aquele telefone caríssimo? Falei, não, você tem smartphones de 300, 400 reais que já operam tranquilamente. E ele retrucou, então, aquele caríssimo. Isso deu um gatilho para a gente importantíssimo, que a gente não está falando só de uma mudança cultural, a gente está falando de uma mudança cultural que implica, às vezes, em trazer para o taxista uma realidade que ele não vive hoje. E um taxista que está, um profissional que está com muita dificuldade de se manter. Eu estou falando aqui de profissionais, no caso dos diaristas, pelo menos, que trabalham até 18 horas por dia e depois de pagarem a diária e o combustível vão para casa com 30 reais no bolso. 300, 400 reais no smartphone para esse cara é muito dinheiro mesmo. Tá? Então, a gente está trabalhando, por exemplo, por isso eu digo, o Táxi Rio é uma política, a gente está trabalhando em linhas de financiamento para o taxista poder comprar um smartphone, para ele entrar na modernidade. E outro dado importante só para encerrar. Então, a aceitação está sendo muito boa, a gente tem cerca de 14 mil profissionais cadastrados num universo de cerca de 18 mil que utilizam aplicativos na cidade. Agora, nós somos 55 mil profissionais. Então, a gente tem um segundo desafio muito grande, que é promover a inclusão digital desses profissionais. E, nesse sentido, eu gosto muito de uma frase que diz a transformação digital é analógica. E é verdade, porque é sobre pessoas, por pessoas e para pessoas. Então, esse é o segundo desafio do projeto. E falando em taxista e falando em ouvir o cidadão, a questão muito que o Vinícius falou de burocratizar, o Luiz Roberto é taxista de São Gonçalo, está aqui na plateia, e pergunta para o Vinícius, Vinícius, com relação à vistoria anual, isso fica, isso veio para ficar, por que isso foi implementado, como é que é isso para frente também? É importante lembrar que esse serviço e essa cobrança já existia, e a decisão nossa foi que a vistoria, a partir do ano que vem, ela se estende de 3 para 5 anos. Então, o Detran dá um passo importante, né, dos veículos novos para 5 anos,
E é importante eu lembrar aqui, porque talvez esse seja o maior desafio da equipe de comunicação do Detran. As pessoas têm uma imagem que o Detran é apenas um órgão que arrecada, que cobra e que não devolve. Essa é a nossa missão. Esse novo Detran, ele vai entregar modernidade, qualidade, segurança, ética, princípios, serviços modernos, desburocratizados. Mas esse Detran, que as pessoas às vezes têm como uma imagem que só cobra, também é o órgão, Rodolfo e queridos amigos, que poucas pessoas sabem, que de uma receita de 1 bilhão e 400 e qualquer coisa de milhões ano, quase 700 milhões são repassados para a Polícia Civil, Polícia Militar e o projeto Lei Seca. Então, o Detran que cobra é o Detran também que cuida das pessoas e cuida dos cidadãos. E estamos aqui falando de segurança. O Detran repassa anualmente 430 milhões de reais para a Polícia Civil. O Detran repassa quase 240 milhões, para a Polícia Militar. O Detran repassa quase 240 milhões para a Polícia Civil, para programas e ações, e o Detran repassa algo em torno de 30 milhões para o projeto, para o programa Lei Seca. Então, nós estamos falando de algo em torno de mais de 40% do seu orçamento são devolvidos à sociedade através de recursos oriundos de cobranças e ações feitas. Quanto à vistoria, e aí entrando diretamente, é importante também eu frisar, que poucas pessoas sabem disso, o Estado do Rio de Janeiro é o único Estado que cobra e que exige a vistoria. Mas é importante trazer aqui, Rodolfo, que o Detran, com isso, o Rio de Janeiro tem a melhor frota per capita de veículos do país. Estatística comprovada da AND, Associação Nacional dos Detrans. O Rio de Janeiro é o estado que tem a melhor frota circulante do país, graças ao programa de vistorias, e hoje era 15%, estamos passando para 20%, toda a receita, 15, 20, a partir de janeiro, da receita da vistoria, são entregues ao INEA, para programas e ações nas questões ambientais. Então, a taxa de vistoria, a vistoria, ela não só ajuda o Detran a cuidar da segurança pública do Estado, mas também ajuda o Estado do Rio de Janeiro a oferecer a melhor frota circulante do país e um programa de qualidade do ar ambiental, graças a esses 15, a partir de janeiro nós alteramos, 20% dessa receita são devolvidos ao INEA para que ele possa investir em programas ambientais. Então, só para a gente justificar que não é uma receita que entra e que vai para qualquer lugar e que o cidadão não usufrui com benefício. Já agradeço aos nossos 4 primeiros palestrantes aí pela participação no nosso seminário.